Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu vou ler hoje para vocês Lucas 16, a parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. No versículo 19, quando ele fala de vestir-se de púrpura, indica grande riqueza. A púrpura era uma tinta feita de moluscos encontrados no mar Mediterrâneo. Lídia, uma crente de Tiatira, vendia púrpura. A púrpura era usada pela realeza e representava o luxo. O linho finíssimo provavelmente se refere ao caríssimo linho egípcio das roupas de baixo. No versículo 21, nos dias de Jesus, comia-se com as mãos. Não havia utensílios apropriados. Para manter as mãos limpas durante as refeições, os ricos usavam pedaços de pão. O pão, então, caía no chão, aqui descrito como migalhas que caíam. Os mendigos esperavam que o pão caísse para que pudessem comer. Lázaro, o mendigo, foi um servo fiel de Deus. Quando morreu, não foi enterrado. Quando mendigos desconhecidos ou não reclamados morriam, seus corpos não eram enterrados, mas atirados no monte de lixo que ardia incessantemente. Fora da cidade, Lázaro
é retratado na vida após a morte, apoiando sua cabeça no seio de Abraão, talvez reclinando sobre o peito de Abraão em uma grande mesa de banquete, indicando uma grande comunhão. Lucas identificou o pobre homem pelo nome Lázaro, mas deixou o homem rico no anonimato. O destino do homem rico era irreversível e eterno. O princípio, o grande abismo, era intransponível. O homem rico estava mantido na miséria de Hades e Lázaro não poderia cruzar o abismo para ajudá-lo diante da morte. Os respectivos destinos do rico e do pobre foram selados para sempre. Então, queridos amigos, precisamos prestar muita atenção em tudo que fazemos conosco e com nossos irmãos, para que não fiquemos na mesma situação do homem rico e, ao contrário, sejamos recebidos no seio de Abraão quando morrermos. A mordomia, prestando contas a Deus. A prestação de contas é uma parte integral do viver diário. Trata da exigência daquele que dá e da responsabilidade de quem recebe. O empregado tem de prestar contas ao empregador, um cônjuge ao outro e à família, o cidadão à sociedade e todos nós a Deus. Jesus conta a parábola sobre um homem rico cujo administrador foi acusado de estar dissipando os bens de seu patrão. O administrador foi acusado e ouviu o patrão. Presta contas da tua mordomia. Esse administrador foi capaz de agir rápida e sabiamente a fim de colocar as coisas em ordem. Mas Jesus usou essa história para ensinar uma importante lição. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Deus é o Criador e o dono de todas as coisas. Tudo o que possuímos vem como um presente de sua mão. Nosso patrão, Jesus Cristo, ao final, solicitará a prestação de conta da mordomia de cada pessoa. Os mordomos cristãos podem se preparar para aquele dia de prestação de contas, tratando com seriedade e responsabilidade suas mordomias. O recurso administrado pode ser o tempo, pode ser um talento ou dinheiro, mas o mordomo tem que se empenhar para evitar o desperdício, maximizar o retorno e, acima de tudo, garantir que o investimento está agradando a Deus. O tempo precisa ser usado com sabedoria. Os talentos devem ser compartilhados para edificar outros e glorificar a Deus. O dinheiro deve ser gasto com cuidado e responsabilidade. Nosso esforço para executar essas exigências com fidelidade vem da consciência de que iremos pessoalmente prestar contas a Deus. Hoje mesmo eu conversava com uma amiga no trabalho e falávamos sobre como ajudar a outras pessoas, porque ela me contou o caso de uma pessoa que ajudou a uma pessoa de poucos recursos e depois foi assassinada por essa pessoa que foi ajudada.
E eu me lembrei de uma situação com os meus pais, que eles ajudaram um casal com 4 filhos, tanto com mantimentos quanto com uma casinha pequena num terreno da prefeitura. E ao final de uns 3 meses, mais ou menos, essa família vendeu a casinha que meu pai fez para eles, não pagaram nada do que a minha mãe vendeu para eles, do comércio que tínhamos, e foram embora e nunca mais deram satisfação. Então, quando fala-se aqui de mordomia e prestação de contas a Deus, oferta, dízimo e tudo mais, nós temos que saber como utilizar os talentos que Deus nos deu. Quando Deus fala dos talentos, Ele está falando dos talentos. Nós temos várias profissões. Eu sou professora, o outro é engenheiro, o outro é professor também, o outro é mecânico, o outro é costureiro ou costureira, enfim, o outro é lixeiro, cada um com a sua responsabilidade. E nós temos que saber fazer as coisas de forma correta, prestando conta aos nossos superiores, os superiores também não maltratando os seus subordinados, enfim, todos vivendo em todos tendo uma boa convivência e um prestando contas ao outro, porque depois nós vamos prestar contas com Deus. E aí? Se fizermos tudo errado, vamos passar por algumas dificuldades, como o rico ficou passando e Lázaro experimentou uma boa vida espiritual após a sua morte. Então vamos refletir bastante sobre essa leitura. Fiquem com Deus. Que quem ouça essa leitura receba paz, amor, carinho, sabedoria, prosperidade, cura, enfim, que esta parábola de Jesus, que está em Lucas, seja boa, importante para todos vocês. Fiquem na paz de Jesus. Amém.